Os desafios que o nosso mundo enfrenta estão crescendo. Como construir uma economia robusta com igualdade de oportunidades para todos? Como construir um mundo sustentável para as próximas gerações? Como proteger nossas cidades e utilizar o poder da tecnologia a nosso favor? A humanidade sempre foi boa em pensar no futuro. Eventualmente, nós encontraremos a solução desses problemas. Desigualdade, sustentabilidade, urbanização, disparidade salarial e a bomba relógio demográfica. O mundo está mudando. Atualmente estamos diante da quarta revolução industrial, que transformará a forma como trabalhamos, como vivemos e até mesmo o que nos define como humanos. Há um grupo de tecnologias que estão se juntando para transformar praticamente todos os setores da indústria. Dentre essas tecnologias estão inteligência artificial, impressão 3D, robótica, Big Data e outras tecnologias das ciências biológicas, como genética e imagens médicas. Essas coisas geram uma combinação que vem trazendo uma miríade de mudanças em diversos setores. Eu definiria a quarta revolução industrial da mesma forma que eu definiria as outras três: tecnologia que gera um enorme aumento de produtividade. E esse aumento de produtividade gera melhorias substanciais na qualidade de vida para todos. O mundo já passou por outras revoluções. O advento da mecanização, depois dos eletrônicos e em seguida a revolução digital. Todas elas acarretando profundas mudanças para a economia mundial. Porém, essa revolução pode ser ainda mais radical. As revoluções anteriores podem ser basicamente classificadas como revoluções industriais. O que elas mudaram foi e foram como as coisas eram fabricadas. As indústrias, em especial as indústrias pesadas. O que vemos agora é uma transformação em larga escala, não somente na indústria, mas também nos serviços e no surgimento de novos modelos de negócio que não existiam mais. A diferença dessa revolução em particular é que ela alcançou coisas que as pessoas pensavam que só um humano era capaz de fazer. Os trabalhos eram exclusivamente feitos por humanos. No centro da quarta revolução está a inteligência artificial. A capacidade das máquinas de alcançar e talvez um dia ultrapassar a capacidade cognitiva dos humanos que as criaram. O que ocorre hoje é algo importantíssimo. Está causando um grande impacto na forma como vivemos, na forma como interagimos. Está reduzindo as distâncias. Está excluindo a presença humana de tarefas que pensávamos que só a mente humana seria capaz de fazer. Descobrimos essas tarefas analíticas que antes só os humanos conseguiam realizar. Agora elas podem ser executadas por máquinas. Estamos na fase do fantástico mundo novo da inteligência artificial, porém os benefícios podem ser enormes. São muitos os benefícios libertadores que a inteligência artificial traz. Se você pensar em invenções como carros autônomos, essa é uma tecnologia que espera que a IA possa trazer mais liberdade para a vida das pessoas. Pense nos idosos que não podem mais dirigir e que são obrigados a isso e dependem de alguém para o transporte. Com os carros autônomos, eles poderão viver normalmente. Já o Big Data está revolucionando o desenvolvimento de medicamentos. Os fármacos estão sendo desenvolvidos mais rapidamente, pois agora os computadores analisam dados mais rapidamente e encontram conexões que antes não seriam encontradas. Para a área de saúde, os benefícios das tecnologias de machine learning são enormes. Elas são capazes de trabalhar tanto com doenças raras quanto com doenças que afetam partes da população de maneira distinta. Se descobrirmos a cura do câncer, provavelmente será por meio de ciência de dados. Porém, pode haver um lado sombrio nessa revolução tecnológica. Algo que pode impactar o mundo do trabalho da forma como conhecemos. Uma revolução tecnológica afetará os empregos. As áreas afetadas primeiro serão aquelas em que se vê maior avanço. Um bom exemplo disso, para curto prazo, será o transporte rodoviário. Se você tiver caminhões autônomos, não irá precisar dos 3,5 milhões de caminhoneiros que existem hoje nos Estados Unidos.
Um dos pontos chaves da revolução, conforme cresce a produtividade e novos empregos são criados, é que você precisa garantir que esses trabalhadores estarão aptos para preencher essas novas vagas. Todos eles estarão aptos? Não, mas é necessário saber que se destruirmos 3,5 milhões de empregos no setor, como podemos criar essa mesma quantidade de empregos em outro setor? Foi isso que aconteceu nas revoluções anteriores, e é o que eu espero que aconteça novamente. É um ciclo que se repete e temos que estar preparados para isso. Mas e se isso não acontecer? Martin Ford é um empresário dos softwares. Ele observa a economia do futuro e enxerga um mundo onde centenas de milhões de trabalhadores qualificados podem ficar desempregados. Eu diria que se você fizer uma projeção de um momento em um futuro distante, nenhum emprego na nossa economia está completamente seguro, incluindo até mesmo os artistas, escritores e muitos outros trabalhos que sempre imaginávamos estar além do alcance da inteligência artificial. Milhões e milhões de trabalhos serão eliminados. E é improvável que essa mesma quantidade de vagas seja criada para absorver todos esses trabalhadores. Martin Ford é um empresário dos softwares que tem uma expectativa preocupante para o futuro. Seus consagrados livros o colocaram na linha de frente de um movimento que tem preocupações com a tecnologia, a rapidez da sua evolução e as mudanças que ela pode provocar no mundo. Esta é a quarta revolução industrial. O surgimento de máquinas guiadas por inteligência artificial com o potencial de substituir centenas de milhões de trabalhadores ao redor do mundo. É uma realidade que está muito próxima de nós e que somente agora os governos e empresas começaram a compreendê-la. A ideia central do meu último livro, Os Robôs e o Futuro do Emprego, é que, com o passar do tempo, as máquinas, computadores e algoritmos inteligentes irão substituir o trabalho humano. Isso é inevitável. A tecnologia será capaz de fazer uma grande parte das coisas que as pessoas fazem hoje, e isso tem grandes chances de provocar desemprego e eliminar a mão de obra. Muitas pessoas serão incapazes de se adaptar a isso, pois elas não terão a capacidade de competir contra o trabalho das máquinas. Isso será extremamente preocupante para a sociedade e também para a economia. Algumas dessas máquinas já existem hoje. Já existem algoritmos capazes de interpretar a linguagem corporal e responder a algumas emoções e identificar o seu humor. Isso pode ter diversas implicações. Imagine a publicidade. Se um algoritmo for capaz de identificar exatamente como você está se sentindo e direcionar a publicidade para você com base nisso. Algumas das tecnologias de tradução de idiomas que estão sendo demonstradas são impressionantes. Já é possível imaginar uma pessoa de um país capaz de falar um idioma e trabalhando em qualquer lugar. Pois agora temos uma máquina que traduz perfeitamente e em tempo real qualquer idioma. O impacto no mercado de trabalho é óbvio. Já podemos observar os efeitos na economia geral. Na primeira década deste século, a somatória de empregos criados nos Estados Unidos foi zero. O que vemos acontecer nos Estados Unidos é o que chamamos de recuperação dos desempregados. Há um fenômeno acontecendo por lá e eu observo que isso tem relação com os empregos que desaparecem após a chegada de uma recessão e que, após essa recessão, não reaparecem, porque as empresas apostam na tecnologia para substituir os trabalhadores. É por isso que os empregos demoram cada vez mais para reaparecer. Ao longo da história, a tecnologia tem provocado abalos na economia e na sociedade. No final do século XIX, 50% dos trabalhadores estadunidenses trabalhavam em fazendas. No ano 2000, o número é de menos de 2%. Esses trabalhadores encontram emprego em outros setores. Martin diz que desta vez vai ser diferente. O que transformou a agricultura foi a tecnologia mecânica específica. Hoje temos uma tecnologia que é onipresente. A inteligência artificial é algo que está tomando conta de toda a nossa economia. Ela não está impactando apenas em um setor, é algo que está em todos os cantos e, por conta disso, não haverá nenhum porto seguro para os trabalhadores.
O que torna essa tecnologia tão onipresente é o desenvolvimento de um novo mundo virtual, o mundo do Big Data. O Big Data é basicamente a aglomeração e a utilização de uma enorme quantidade de dados pelas grandes empresas, como quando essas empresas coletam todo tipo de informação dos seus clientes, das suas operações, dos processos de produção industrial, das fábricas e dos seus empregados. Toda essa informação se transforma em alimento para os algoritmos inteligentes, que eles consomem para aprender e descobrir como agir. Eu acredito que isso provocará uma grande desestruturação no futuro. E, claro, nós temos que estar preparados para isso também. Estima-se que a quantidade total de dados armazenados nos computadores pelo mundo seja de mais de 1 trilhão de gigabytes. E é o Big Data o responsável pelo avanço tecnológico mais avassalador, a capacidade das máquinas de pensar. Uma das coisas que você mais ouve falar hoje é que os computadores fazem apenas o que foram programados para fazer. E esse já não é mais o caso. E a isso se deve o machine learning. Porque agora nós lemos a tecnologia que permite aos softwares, com algoritmos inteligentes, observar os dados e, com base neles, aprender a fazer coisas novas e fazer previsões. Não há mais um ser humano sentado em frente ao computador descrevendo passo a passo do que se deve fazer. Os computadores estão aprendendo por conta própria. Já podemos até imaginar um futuro onde todos os dispositivos, aparelhos, equipamentos industriais, todos se comunicarão entre si. Eu acredito que a inteligência artificial usará isso como uma plataforma para alcançar todas as coisas. Tudo se tornará mais inteligente. E temos que estar prontos para alcançar essa inteligência. O último grande avanço tecnológico fez os robôs substituírem milhões de trabalhadores de colarinho azul nas indústrias. Martin acredita que a nova revolução vai atingir também os trabalhadores de colarinho branco. Assim que um computador aprende algo, essa informação pode ser replicada para qualquer outra máquina. É como possuir uma mão de obra da qual você precisa treinar apenas uma única pessoa e depois cloná-la e criar um exército de trabalhadores. É assim que a inteligência artificial funciona. O machine learning é escalonável. Pense quando você executa um trabalho onde uma outra pessoa inteligente vai observar e estudar tudo o que você já fez no passado e vai descobrir como realizar esse serviço. É fácil prever que, eventualmente, haverá um algoritmo capaz de colocar em prática essa mesma abordagem. Muitos empregos serão afetados. A maioria dos trabalhos que podem ser extintos é atualmente ocupada por trabalhadores especializados com alta remuneração. É possível antecipar que qualquer pessoa que trabalhe de frente para um computador, realizando atividades previsíveis e rotineiras, como o preenchimento de relatórios e análises repetitivas, tudo isso será suscetível a desaparecer. O impacto que tudo isso tem no jornalismo é interessante, pois há hoje sistemas que podem facilmente recorrer aos dados e transformá-los em uma notícia instigante, a qual muitas pessoas iriam ler sem saber que ela foi escrita por uma máquina. No futuro, talvez 90% das novas histórias serão geradas por computador. A quantidade de empregos em risco pode modificar completamente o cenário econômico. Há um conjunto de estudos, em especial alguns que foram feitos por pesquisadores da Universidade de Oxford, onde eles analisaram determinados países e os resultados apontavam que metade dos trabalhadores estarão sujeitos à automação nos próximos 20 anos. São 60 milhões de empregos apenas nos Estados Unidos. Esse é um número assustador. Obviamente, estamos diante de um problema social. Há uma enorme pressão para o governo em tomar conta dessas pessoas que não têm mais renda. Eu acredito que poderíamos ver um grande declínio econômico devido à falta de consumidores. Não haveria mais a capacidade de comprar os produtos que estão sendo produzidos pela economia. Uma revolução dessa escala não transformaria apenas a economia. Ela teria consequências gigantescas para a nossa sociedade. Teríamos, então, o que podemos chamar de desigualdade elevada ao extremo. Os ricos, donos de todas essas tecnologias, irão prosperar.
Há o potencial de descontentamento da população, revoltas e grandes ondas de criminalidade. Nos Estados Unidos, durante a Grande Depressão, tivemos índices de desemprego de 25% e muitas pessoas estavam preocupadas com a possibilidade do colapso da democracia e do capitalismo. Essa situação seria o fim do mundo da maneira como ele existe hoje. Um pesadelo da ficção científica digno de um filme. Há alguns idealizadores notáveis, como Stephen Hawking e Elon Musk, que salientam um temor real sobre os avanços da inteligência artificial e a preocupação com a criação no futuro de uma máquina superinteligente. Imagine uma máquina que seja centenas ou até milhares de vezes mais inteligente do que qualquer ser humano. O que esse sistema pensaria? O que ele faria? Será que ele veria alguma utilidade em nós? Ele pode decidir que nós somos um fardo e pode se livrar de nós simplesmente. Ele pode se tornar uma ameaça à existência. Devíamos nos preocupar com isso? Para mim, não é uma preocupação estúpida. Não é algo que você possa desconsiderar. Não há forma de limitar a capacidade da máquina dizendo só podemos ir até um determinado ponto e ter certeza de que as máquinas obedecerão. Estamos adentrando uma nova era, onde as coisas funcionarão de uma forma diferente. A saúde é uma das áreas que já estão se adaptando a essa revolução. Os pesquisadores esperam que neste setor os humanos e as máquinas inteligentes possam trabalhar juntos para o bem comum. A quarta revolução industrial, a era da inteligência artificial, já começou. Os computadores estão dominando tarefas que antes eram exclusivas dos humanos e pondo em risco milhões de empregos. Os grandes empresários estão se preparando para as graves consequências que podem surgir. No geral, de uma forma ou de outra, os robôs se tornarão muito mais onipresentes nas nossas vidas no bom sentido. Vão realizar diversas atividades repetitivas que realizamos hoje. Os robôs terão um efeito considerável na mão de obra, reduzindo o preço dos produtos. As pessoas vão perceber que toda atividade manual eventualmente será realizada por um robô. Os livros de Martin Ford destacam os perigos que o mercado de trabalho enfrentará, mas até mesmo ele enxerga as áreas onde a inteligência artificial será benéfica. Eu vejo que a saúde é a área onde o impacto da inteligência artificial e da robótica pode ser extremamente positivo. Os custos da saúde para a nossa economia estão crescendo de maneira alarmante, especialmente nos Estados Unidos. Se pudermos aplicar mais inteligência artificial da robótica nessa área, nós iremos nos beneficiar com maior eficiência. Analistas preveem que a IA no setor da saúde tem um faturamento de 6 bilhões em 2021. 10 vezes mais do que o faturamento atual. Novas empresas como a Hindsight em Nova Jersey e a Analytic na Califórnia estão minerando dados para melhorar o tratamento de diversas doenças em seus pacientes. Já em Nova York, pesquisadores da IBM desenvolveram o Watson, um sistema de software inteligente que está na vanguarda dessa revolução. Ele pode entender o tipo de personalidade de uma pessoa, ele pode ler um e-mail e te dizer o tom da mensagem, qual a impressão que você está passando, intencionalmente ou não. Ele pode analisar uma enciclopédia e extrair dela todos os conceitos e relacionar esses conceitos entre si. Watson opera com o Big Data, extraindo seu conhecimento de bilhões de fatos e informações que flutuam no espaço cibernético. Eu vejo o mundo a partir da quantidade de informação, de conhecimento e de sabedoria que está encaminhada nos dados que nós não conseguimos extrair atualmente e, por conta disso, não decidimos da melhor maneira. Para mim, a quarta revolução industrial é a capacidade de se ter uma melhor compreensão do mundo por meio dos dados e, assim, ter uma melhor tomada de decisões. A IBM atualmente conduz um projeto de pesquisa onde Watson amplia a inteligência dos profissionais médicos, auxiliando no tratamento das doenças mais perigosas do mundo, incluindo o câncer de pele.
O melanoma é uma das formas mais letais de câncer de pele e onde a detecção e intervenção precoce são fundamentais. Um dermatologista que identifica uma lesão de pele deve avaliar as chances dessa lesão ser um melanoma. Infelizmente, um dermatologista pode cometer erros, deixando de identificar alguns melanomas ou removendo lesões benignas, que não eram melanomas. O que nós fazemos aqui é simplesmente pedir ao computador uma análise profunda da imagem. Essa imagem é enviada ao computador e analisada automaticamente, que está nos dizendo que há altas chances dessa lesão se tratar de um melanoma. Nessas análises internas da pesquisa, concluíram que o computador possui uma taxa de acerto de 95%. Esse é um ótimo índice se comparando aos especialistas clínicos que possuem uma taxa de acerto entre 75% e 84% na identificação de um melanoma. Não se trata de uma ferramenta que substituirá um especialista clínico, mas sim uma ferramenta que realizará uma análise adicional das imagens ao compará-la com um extenso banco de dados de imagens de lesões similares. Essa imagem, então, é enviada ao computador e é analisada automaticamente. E a conclusão que o computador possui é de uma taxa de 95%. Esse é um exemplo de um futuro onde humanos e máquinas trabalham juntos, complementando as habilidades um do outro. Todos os profissionais estão ansiosos, entre 2 a 3 bilhões de trabalhadores no mundo, tendo ao seu lado seu próprio assistente cognitivo pessoal, que os ajudarão em suas tarefas diárias, o que mudará a natureza da especialização. A humanidade alcançará um novo patamar em termos de especialização e da aplicação do nosso conhecimento, da nossa experiência nos problemas reais, fazendo do mundo um lugar melhor. Assim como já tivemos máquinas que ampliaram a força de uma pessoa nas revoluções anteriores, para buscar grandes quantidades de informação na era da internet. Eu vejo, na próxima revolução, máquinas capazes de aumentar a capacidade cognitiva dos humanos. E é isso que eu enxergo. E para isso temos que estar mais preparados. E é isso que eu penso. Martin Ford permanece cauteloso, acreditando que a inteligência artificial mudará a forma como vivemos e trabalhamos de um jeito jamais visto. Não estamos preparados para a desestruturação que está por vir. Nós vemos as coisas piorarem antes delas melhorarem, em especial seus impactos no mercado de trabalho, na renda e no estilo de vida do indivíduo médio. A curto prazo, as coisas serão difíceis, mas no longo prazo, se conseguirmos nos adaptar bem a isso, acredito que há uma razão para o otimismo. Podemos imaginar um futuro quase utópico, onde ninguém precisa realizar trabalhos perigosos ou entediantes. A tecnologia vai cada vez mais cuidar desse tipo de tarefa. Nesse ponto, o resultado será extremamente positivo. Eu acredito que tudo isso é possível e que será a melhor coisa que já aconteceu para a humanidade, mas será necessário nos adaptarmos, o que pode ser tremendamente difícil. Estamos na era das cidades. Pela primeira vez na história, há mais pessoas vivendo no meio urbano do que no meio rural. A população urbana cresce em 70 milhões por ano. 301 cidades acumulam 50% do PIB global. Esse número saltará para 66% até 2025. Se algo acontecer às nossas cidades, as consequências para a humanidade serão desastrosas. As cidades são extremamente importantes para a economia global e para o progresso. As cidades podem ser uma fonte de caos, mas também podem ser uma fonte de desenvolvimento. A natureza dúplice das cidades é o que as tornam atraentes e essenciais. Elas podem ser locais perigosos, mas é nelas onde as riquezas são fabricadas. Um dos principais fatores que impulsionaram a urbanização são as oportunidades. Se você vive lavrando a terra em uma fazenda, você não tem muitas oportunidades.
Você então vê uma cidade vibrante, seus amigos se mudam para lá e eles arranjam empregos em escritórios, em fábricas, e lá existem restaurantes, cultura e a vida. É algo atraente do qual você quer fazer parte. Tudo é relativo. Eles terão mais acesso à educação, à saúde, maior trabalho e uma vida econômica bem menos vulnerável. Em 1900, 12 das maiores cidades do mundo estavam na América do Norte ou na Europa. 100 anos depois, esse número caiu para apenas 2. As grandes cidades do futuro estarão nas economias emergentes da Ásia e da África. As cidades que mais crescerão são as da China, Índia e Nigéria. Esses três países juntos terão 37% da população urbana mundial. São números espantosos. Lagos, a maior cidade da Nigéria, tem uma população que cresce por ano, o equivalente à população de Boston. O índice de urbanização nos Estados Unidos e no Japão é de mais de 70%. Na China, esse índice é de 50%. A China pode ter muitas megacidades, mas essas cidades precisarão crescer ainda mais. Novas megacidades surgirão. Essa será uma tendência e eu acredito que muitos dos mercados emergentes, especialmente os de grande população, enfrentarão uma situação parecida nos próximos 50 anos. Essas taxas de crescimento astronômicas tornam ainda mais desafiadora a tarefa de se administrar uma grande cidade. Os maiores riscos que as cidades enfrentam são os mesmos que todos nós enfrentamos politicamente: governança, mudança climática, desigualdade econômica, produtividade, crescimento econômico, emprego, educação e transporte. Esses problemas são os mesmos que todos nós enfrentamos, exceto que estão aqui em uma concentração bem maior. Uma das cidades que enfrenta muitos desses problemas é o Rio de Janeiro, no Brasil. Alessandra Orofino está na linha de frente em busca de uma solução. Ela diz que as maiores cidades do mundo estão em perigo de afundar em uma onda de pobreza, infraestrutura precária e apatia de cidadania. E ao menos que façamos algo a respeito, bilhões de pessoas sofrerão as consequências. O tipo de urbanização que possuímos hoje não é capaz de resolver tudo. Se não mudarmos a forma como projetamos nossas cidades, se as cidades não acompanharem a nossa transformação, a nossa urbanização encontrará muitas barreiras. A administração das cidades se tornará inviável. Será inconveniente, até impossível viver nesses locais. Se nós modificarmos esse processo, esses obstáculos diminuirão e podem até desaparecer. Mas para isso é necessário ter em mente o ambiente onde queremos viver e como podemos construí-lo juntos. Administrar uma megacidade é um dos desafios da atualidade. Este é o Rio de Janeiro, no Brasil. Quase 12 milhões de pessoas habitam a região metropolitana. A cidade é linda e vibrante, mas ela também tem problemas: crime, desigualdade e pobreza. Alessandra Orofino é uma ativista de urbanismo e pensadora que já viveu e trabalhou em megacidades de 3 continentes. Ela trabalhou junto à ONU em suas metas para desenvolvimento sustentável e fundou a inovadora Meu Rio, uma ONG que utiliza dados coletados por cidadãos para elaborar campanhas e resolver problemas polêmicos gerados pelo rápido crescimento da cidade. A Meu Rio possui 170 mil ativistas e Alessandra espera que ela seja um modelo adotado em outras cidades em crescimento ao redor do mundo. Nós nos ancoramos na rica tradição de movimentos dos bairros, não somente do Brasil, mas em todo o mundo, e tentamos trazê-los ao século XXI de uma forma que faça sentido para o povo. Eu nasci nessa cidade, no Rio de Janeiro, e vim de uma família de contextos diversos. Meu pai veio de uma das comunidades de classe média baixa mais violentas da década de 90 no Rio. E minha mãe veio de um ambiente abastado, um dos melhores bairros do Rio. Isso me ensinou que esta cidade pode ser incrível,
mas que também pode ser muito dura e desigual, e que essa não é uma característica exclusiva desta cidade. É algo que podemos observar cada vez mais em cidades pelo mundo todo. O Rio de Janeiro tem semelhanças com diversas outras megacidades emergentes. Alguns bairros estão entre os mais ricos do planeta, enquanto outros bairros enfrentam a pobreza e a exclusão. Alessandra acredita que criar uma ponte entre esses dois extremos beneficiará a todos. As cidades possuem uma intensidade e uma densidade próprias e aproximam as pessoas. É nesses locais onde a inovação ocorre mais naturalmente. Porque é difícil inovar quando você conversa apenas com as mesmas pessoas e escuta as mesmas ideias. As cidades são o exato oposto disso. Elas são os centros naturais de inovação, crescimento econômico e costumam ser o motor que impulsiona o crescimento em muitos países. Mas quando esse crescimento é rápido e não planejado, ele resulta em ruas congestionadas, poluição do ar e uma infraestrutura incapaz de suprir a demanda. Eu venho de uma cidade que se expandiu muito rápido. Como criar calçadas, saneamento básico, escolas e um sistema de transporte para atender essa população? Se essa grande expansão urbana estiver ocorrendo em um ambiente onde a desigualdade é gritante, esse desafio se torna ainda mais complexo. Em uma metrópole, um dos maiores desafios é se locomover do ponto A ao ponto B. A nossa mobilidade urbana, no geral, é imprestável. Quando se tem um péssimo transporte, você impede que uma grande parcela da população de acessar as oportunidades, a beleza e as maravilhas que a cidade oferece, pois elas não conseguem se locomover. Você também impede que as pessoas ricas conheçam outras áreas da cidade, uma experiência que por si só seria engrandecedora. Estamos criando uma cidade em que cada um vive em seu próprio território. Isso é algo péssimo. No topo desse problema está a população mais pobre. Eles podem acabar fisicamente impedidos de aproveitar as oportunidades econômicas que a vida na cidade proporciona. Os pobres são sempre os mais prejudicados, isso inclui no caso da rápida expansão das cidades. O fato de que 1/3 da população das regiões em desenvolvimento vive em cortiços deveria ser algo inaceitável se formos pensar no mundo no qual gostaríamos de viver. Os cortiços são resultado natural do crescimento não planejado. Estima-se que atualmente 863 milhões de pessoas vivem em cortiços. Se os 104 milhões de pessoas que vivem em cortiços na Índia fossem um país à parte, eles seriam o 13º país mais populoso. Por outro lado, nos cortiços ainda existe esperança. Os mais pobres não ficam parados esperando que o governo faça algo por eles. Eles criam seu próprio ambiente urbano. Se você for a uma favela no Rio, você verá que a maior parte da infraestrutura foi construída pela própria comunidade ao longo do tempo. Há uma grande quantidade de iniciativa que se observa bem mais nos bairros pobres do que nos ricos, precisamente por conta da ausência do governo. Isso significa que os urbanistas devem ter um cuidado especial ao lidarem com essas comunidades. O que devemos fazer com as áreas que foram desenvolvidas pelas comunidades e que carecem de infraestrutura, mesmo considerando a boa-fé deles ao construírem essas estruturas? Mesmo se nós quisermos apenas fornecer serviços públicos de qualidade a essas áreas, haverá escolhas a serem feitas em relação a quais dessas estruturas e quais deverão ser modificadas sabendo que elas foram construídas pelo povo. Se não conduzirmos esse processo de maneira humana e inteligente, voltada à proteção dos interesses das comunidades pobres, podemos provocar grandes ondas de deslocamento, destruindo o tão importante tecido urbano e social. No Rio existe um bairro chamado Santa Teresa e lá existe um bonde. É uma peça histórica linda. A maioria dos bondes do Rio foi desmontada no início do século XX. Em Santa Teresa, a vizinhança se uniu para preservar o bonde. Isso é um motivo de orgulho para eles. Santa Teresa ficou esquecida por um tempo. Ela se tornou mais pobre.
Nos últimos 5 ou 6 anos, ocorreu uma valorização da região e o governo decidiu transformar aquele bonde, um dos poucos ainda em funcionamento na cidade, em uma atração turística. Porém, os moradores argumentaram que a única razão desse bonde ainda existir, ele tem uma aparência vintage, hipster, muito elegante, é porque nós nos juntamos para conservá-lo. Eles criaram esse valor e trouxeram essa riqueza para a comunidade. Nós podemos ver isso em todos os cantos do mundo. Alessandra diz que as cidades muitas vezes ignoram essa criatividade. Isso resulta em um déficit democrático que corrói a confiança no governo municipal e isola ainda mais as comunidades vulneráveis. Alessandra acredita que as cidades devem andar de mãos dadas com seus cidadãos para que haja uma expansão bem-sucedida. Eu diria que a forma como inserimos os cidadãos nesse processo não é a adequada. Eu nunca vi um caso em que uma cidade tenha usado a inteligência coletiva de seus cidadãos e que tenha distribuído o poder de forma a possibilitar que as pessoas influenciassem a evolução da cidade. Eu acredito que no momento em que isso acontecer, muitos dos problemas que existem hoje serão solucionados. Mas para que possamos utilizar todo o potencial das nossas cidades, precisamos antes solucionar a cisão que ocorre dentro dela. Se continuarmos a construir cidades desiguais, sem sustentabilidade, que não são confortáveis para a maior parte da população, nós jamais seremos felizes nesses espaços urbanos. O pior cenário para as cidades do futuro são cidades que não têm alma e que, por isso, são menos atrativas para empreendimentos e para pessoas que queiram desenvolver novas atividades econômicas, dessa forma afetando o desenvolvimento de riquezas. Do outro lado do oceano, outra cidade se expande. Lagos é hoje a cidade com a economia mais importante da África. Entretanto, as dores do seu crescimento ameaçam o futuro de mais de 21 milhões de pessoas. Nunca na história tantas pessoas viveram em cidades como hoje. Porém, as cidades estão passando por dificuldades. Lagos, na costa da Nigéria, é a maior cidade do mundo sem um sistema de metrô, fazendo das rodovias o único caminho para se locomover. Para trabalhadores como Abraham Cole, isso significa que o caminho para o trabalho ocupa uma parte considerável de seu tempo. A que horas você acordou? Hoje eu acordei às 3. 3 ou 3:30. Normalmente, eu não tomo café de manhã para não me atrasar. Em apenas 3 anos, a população de Lagos quase dobrou, saltando de 11 milhões para 21 milhões. Um crescimento assombroso que sobrecarregou a infraestrutura precária da cidade. Quanto tempo levaria para você chegar ao trabalho? Eu levaria 5 minutos para chegar ao escritório. E quanto tempo demora se você levar em conta todo esse trânsito? Levaria cerca de 6 ou 7 horas. 3 horas para ir, 3 horas ou 4 para voltar. A volta é muito pior. É uma coisa do outro mundo. Eu não quero desperdiçar 7 horas todos os dias pelo resto da minha vida. Não é isso que eu quero para mim. Isso é insano. Eu não consigo pensar nisso. Lagos está entre as 5 piores cidades para se viver no mundo. Apesar da economia da cidade ser maior que a do Quênia, a simples tarefa de ir de casa ao trabalho é uma jornada sacrificante. Quando você vê seus filhos? No fim de semana. Só nos fins de semana. Às vezes eu os vejo durante a semana se eles estiverem com muita saudade. Às vezes a saudade é muito grande. E a gente tem que superar isso. Isso deve ser difícil. É sim. Mas é o que podemos fazer. Bom, pelo menos por enquanto. Assim como milhões de outros trabalhadores lacobrigenses, a primeira coisa que Abraham faz ao chegar ao trabalho é tirar um cochilo. Aqui estamos. Bem-vindos ao meu trabalho. O que você vai fazer agora? Eu acho que
Ainda é cedo, é 7h10. Eu vou dormir por 30 minutos e depois eu vou trabalhar. É isso que eu vou fazer. 2.000 pessoas migram definitivamente para Lagos todos os dias, sobrecarregando ainda mais a infraestrutura da cidade e expandindo a cidade rumo ao mar. Isso cria cortiços como Makoko, uma comunidade flutuante na laguna da cidade. A infraestrutura não acompanhou o crescimento populacional, então as necessidades básicas como acesso à água potável e eletricidade são limitados. Antes mesmo de tratarmos dos assuntos relacionados ao crescimento e desenvolvimento, Lagos e a Nigéria como um todo podem solucionar questões de infraestrutura básica. Makoko é o cortiço mais antigo de Lagos. 80.000 pessoas vivem nessas palafitas que são ligadas a um complexo sistema de canais. As cidades mais bem-sucedidas conseguem entregar serviços até para os mais desfavorecidos, algo que não ocorre nos países em desenvolvimento, onde os recursos são bem mais escassos. Em Makoko, os moradores desenvolveram sua própria infraestrutura para fornecer água potável e eletricidade. Essa escola flutuante de 3 andares, que também serve como um centro comunitário, é uma das construções mais recentes deste ambiente singular. A escola foi finalizada em 2023. Foi barata e fácil de construir. Seus idealizadores esperam que ela seja um modelo para as próximas construções em Makoko. Makoko, na Nigéria, suscita questionamento interessante sobre governança e controle por muito tempo. Essa foi uma região ignorada e os moradores tomaram para si a responsabilidade de construir melhorias, como escolas, usando projetos próprios nessa empreitada. O governo, por outro lado, deseja desenvolver o seu próprio projeto. A apenas alguns quilômetros dali, foi concebido um novo projeto de desenvolvimento para Lagos. Não se trata de um projeto comunitário simplista, mas sim uma empreitada de grande escala, o Eco Atlantic. Neste local onde estamos, será o centro do distrito financeiro, que chamamos de Boulevard, Boulevard Eco ou Quinta Avenida. É aqui que estão localizadas as sedes e os escritórios das maiores instituições financeiras. O Eco Atlantic é um projeto residencial e comercial multibilionário construído sobre 10 quilômetros quadrados de aterramento marítimo. Na prática, é uma cidade nova, ou será em breve. Seus financiadores esperam que 250.000 pessoas um dia viverão aqui, com 150.000 pessoas viajando diariamente por águas vindas da Cidade Velha. Quando nós concebemos o Eco Atlantic, nós obviamente nos inspiramos no Canary Wharf de Londres, em Dubai, no centro de Londres, partes de Paris e de Nova York. A maioria dos moradores desses locais são ricos. Eu mesmo não tive condições de viver no centro de Londres. Mas, ao criar moradias para essas pessoas, você também cria oportunidades de trabalho. Na Nigéria, é comum que, ao construir uma casa, você também construa acomodações para os funcionários domésticos que trabalham nessa mesma casa. Você precisa levar em conta que esse é um projeto em desenvolvimento para a cidade. Não é um condomínio de baixa renda. Ele é, antes de mais nada, um centro comercial. Esse é o futuro do desenvolvimento comercial de Lagos. Não existem dúvidas quanto a isso. E é no que nós acreditamos. Esse é o futuro. David espera que as primeiras unidades residenciais sejam abertas no final de 2016 e que toda a infraestrutura esteja completa até 2022. Projetos como o Eco Atlantic geram mais perguntas do que respostas, principalmente dos moradores locais, que se sentem prejudicados por eles. Em contrapartida, eles têm a capacidade de estabelecer do zero estruturas como escolas, hospitais, escritórios
sistemas de transporte e garantem que grandes cidades como Lagos tenham oportunidade de criar um modelo para o futuro, presumindo que tudo seja planejado e executado de forma ordenada. Ainda é incerto o que o futuro guarda para megacidades como Lagos, seja com cidades que cresceram organicamente como Makoko, ou com projetos de desenvolvimento como o Eco Atlantic. O que está claro é que o crescimento, quando fora de controle, pode destruir o imenso potencial de uma cidade. Eu sou otimista em relação às cidades. Eu cresci na cidade de Nova York nos anos 70, quando ela estava à beira da falência. Hoje nós estamos no século XXI e Nova York é um lugar maravilhoso que está prosperando. Você consegue ver que é possível quando se tem um planejamento adequado e uma população diversa. Eu espero que essas cidades globais sejam extremamente interconectadas no sentido de manterem redes de solidariedade, redes de resiliência e que também seja um lugar onde seus cidadãos queiram viver, que suas cidades possuam um projeto que eles queiram construir, onde possam se locomover e que possam compartilhar seu conhecimento entre si no cenário global. O mundo do trabalho ainda é dominado por homens. No Oriente Médio e no Norte da África, somente 25% das mulheres são economicamente ativas. No mundo, 3/4 do serviço não remunerado é feito por mulheres. Até mesmo nas empresas norte-americanas, 25% das mulheres no trabalho sentem que seu gênero as prejudica no emprego. Se as mulheres são metade da população, elas deveriam ter chances iguais de contribuir para a economia da forma como os homens fazem e não como se fazia no passado. Dentre as maiores empresas do mundo, apenas 5% delas são dirigidas por mulheres. Nos conselhos corporativos, menos de 20% dos tomadores de decisão são mulheres. No Congresso dos Estados Unidos, somente 20% dos congressistas eleitos na Câmara e no Senado são mulheres. As mulheres recebem 79 centavos para cada dólar que os homens recebem. A paridade entre homens e mulheres é ferida de diferentes formas no mundo atualmente. Essa é a desigualdade salarial que existe há muito tempo. As organizações que exercem poder no âmbito global, os governos eleitos, as grandes empresas, o sistema de ensino, o sistema de saúde, todas essas coisas são dominadas por homens, o que é em grande parte uma consequência histórica que data desde antes do século XX. E está sendo lento o processo para as mulheres quebrarem o que chamamos de teto de vidro, mas a sociedade também está sendo lenta em enxergar homens e mulheres como agentes equivalentes no topo dessas instituições. Quase 100 anos após as mulheres dos Estados Unidos conquistarem o direito de votar, a desigualdade salarial continua a ser um problema no mundo. Corrigir essa desigualdade tem se tornado mais que uma questão de igualdade. Ela tem se tornado um imperativo econômico debatido em Davos e em reuniões por todo o planeta. A desigualdade salarial é importante para os negócios. É um mercado de oportunidades, bem como um potencial de perdas na base da pirâmide. Se sua empresa e seus trabalhadores representam o seu mercado, suas chances de sucesso aumentam. Tendo uma mão de obra mais diversa, as empresas tendem a ser mais bem-sucedidas porque elas são capazes de enfrentar os obstáculos e inovar de maneira mais criativa. Se seu conselho ou comitê for totalmente composto por indivíduos que frequentam a mesma escola, tiveram a mesma formação e pensam da mesma forma, eles terão menos êxito do que um conselho diverso. É assim que funciona. Em um estudo da McKinsey no outono passado, eles descobriram, ao observar grandes empresas internacionais e as grandes economias do mundo, que equilibrar a participação das mulheres na economia até 2025 poderá inserir 26 trilhões de dólares na economia global. Os números são bem promissores quando falamos de igualar as mulheres aos homens em termos econômicos ao redor do mundo. As evidências dos efeitos positivos que as vozes femininas podem gerar no topo da cadeia do comando das empresas estão crescendo.
Ao observar as empresas que possuem mulheres na diretoria, você vê que são empresas com boa governança. Não há pílulas venenosas. Não possuem direito a voto desigual para manter a gerência interna no controle. Não possuem eleições armadas para os conselhos. As empresas com boa governança são bem mais propícias a elegerem mulheres para o cargo de CEO. A questão é, tendo esse problema no topo das pautas econômicas e da agenda política, o que mais está impedindo as mulheres de alcançarem o topo? Seria falta de ambição ou apenas o machismo? Se olharmos para as mulheres no mercado de trabalho, cerca de 43% delas abandona a profissão em algum momento para lidar com os cuidados de crianças e de um parente mais velho. É muito difícil retomar a sua antiga profissão no mesmo nível do que seus colegas homens, que permaneceram ali nos últimos 10 anos. Essa explicação é plausível para a ex-diretora sênior do Departamento de Estado, Annie Marie Slaughter. Ela acredita que o que está impedindo o progresso das mulheres é a estrutura dos ambientes de trabalho e da sociedade e que, se não fizermos nada a respeito, o potencial das empresas e do governo continuará subaproveitado. Não existe nenhum problema global que não se melhoraria na igualdade de gênero. Nós queremos um mundo onde todos, homens e mulheres, têm o direito de usufruir do potencial que Deus lhes concedeu. Nós vivemos em um mundo onde os homens utilizam essa capacidade muito mais do que as mulheres. Certa vez foi prometido às mulheres todos os direitos. Mas algo está impedindo que elas alcancem e permaneçam nos cargos mais altos das empresas e dos governos. Annie Marie Slaughter tem uma posição de destaque na sua carreira. Durante 2 anos, ela trabalhou para a secretária de Estado Hillary Clinton, ajudando a dar forma às metas de longo prazo da política externa dos Estados Unidos, e hoje é diretora da think tank New America em Washington, D.C. Mas foi somente em um artigo escrito para o Atlantic em 2012, que veio posteriormente se tornar um livro aclamado pela crítica, que sua reputação como uma das comentadoras mais intrigantes e ponderadas na questão das mulheres no poder foi consolidada. O movimento feminista trata de igualdade, do direito das mulheres terem o que os homens sempre tiveram, que é se sentir realizada no trabalho, ter poder, se elas quiserem, realizar trabalhos importantes ou que tenham um significado e ter uma família. Eu acredito que homens e mulheres são capazes disso. Acredito que nada, a princípio, é capaz de impedir isso. Mas atualmente eu tenho dito que mudanças profundas precisam ser realizadas para alcançarmos isso. Pois a forma como o trabalho e as carreiras são estruturados atualmente, muitas pessoas são obrigadas a fazerem uma escolha e a maior parte dessas pessoas são mulheres. Essa foi uma escolha com a qual Annie Marie Slaughter foi confrontada. O trabalho no Departamento de Estado é de extrema importância e depende da situação na qual se encontra o mundo, e o mundo é imprevisível por natureza. Sempre há trabalho a ser feito. Se uma revolução eclodir no Egito, não há como dizer, espere um pouco, pois eu volto só na segunda. Você precisa estar lá assim que isso acontecer. Eu fiz muitas horas extras nesses 2 anos. Quando entrei no Departamento de Estado, minha família entendeu que estavam sendo sacrificados para que eu pudesse fazer algo do qual eu gostava. Eles ficaram em Princeton, eu trabalhava em Washington. Eu saía de casa às 5 da manhã na segunda-feira e só voltava na sexta-feira à noite. Foi algo custoso, mas eu sabia que era algo que esse trabalho exigia. Meu filho mais velho estava entrando na adolescência quando eu comecei e ele passou por um período turbulento que levou ele a tomar péssimas decisões. Por diversas vezes eu peguei o trem e fui direto para casa no meio do dia. A secretária Clinton foi muito compreensiva, mas depois de 2 anos eu percebi que precisava escolher entre focar minhas energias ajudando-o a fazer escolhas corretas ou na promoção de uma carreira que eu tanto amava. Putting all our energy into helping him get back on track with real important life consequences, or, getting promoted in a career that I loved.
A decisão de abandonar o emprego dos sonhos e sair de Washington não afetou apenas a carreira de Anne-Marie. Isso também foi contra a crença feminista a qual ela sempre seguiu. Eu vi o mundo de uma forma diferente. Durante décadas, eu disse para as mulheres, para minhas jovens estudantes, você consegue fazer isso, você só precisa trabalhar duro que tudo dará certo. E não deu certo para mim. E se não deu certo para mim, mesmo com todas as vantagens que eu tinha? Dinheiro, marido exemplar, tudo a meu favor? Então, há momentos e lugares em que é necessário fazer uma escolha. Eu tive uma epifania. A decisão de Anne-Marie de priorizar o cuidado de sua família ao invés da progressão de sua carreira foi vista como um ato de traição contra o feminismo. Quando eu escrevi o artigo para o Atlantic, eu recebi muitas críticas de mulheres da minha geração e das mais velhas, que eram feministas, as quais eu admirava, dizendo que eu prejudiquei o movimento. Quando eu disse que havia feito isso porque eu queria estar com a minha família, eu recebi respostas de muitas mulheres dizendo que não me admiravam mais da mesma forma, que eu não era uma pessoa comprometida, que não tinha ambição, motivação. Elas estavam desapontadas. A experiência de Anne-Marie suscitou um debate a respeito das mulheres terem família e trabalho. A CEO do Facebook, Sheryl Sandberg, sugeriu que, para que uma mulher progrida, ela precisa ser mais assertiva no ambiente de trabalho em relação ao poder masculino. Elas precisam fazer acontecer. Eu admiro a Sheryl Sandberg e admiro o que Faça Acontecer alcançou. Eu fui administradora de uma organização. Eu vi mulheres jovens virem até mim pedindo um aumento e dava para perceber que elas leram Fazer Acontecer. Elas foram assertivas e seguiram o conselho exatamente da mesma forma como a Sheryl Sandberg recomendou e que muitas mulheres apoiam. Para mim, esse é um debate que merece prioridade. Anne-Marie acredita que o problema vai mais a fundo. Não se trata apenas do comportamento individual das mulheres, mas na forma como as empresas e a sociedade estão estruturadas para impossibilitar as mulheres de terem uma carreira e cuidarem de uma família ao mesmo tempo. Esse é um trabalho em tempo integral que alguém precisa fazer. São as mulheres que tradicionalmente executam esse trabalho, então espera-se que ela o faça. Você está, então, exigindo que uma pessoa com 2 empregos em tempo integral vá competir contra uma pessoa que tem apenas um. Se uma mulher é a cuidadora primária dos filhos ou dos seus pais e que também possui um trabalho em tempo integral, ela vai competir contra alguém que faz apenas um desses 2. É como organizar uma corrida onde metade dos competidores estão carregando um saco de pedras e depois se perguntar o porquê dessas pessoas serem tão lentas. Ao invés de dizer as mulheres devem continuar exercendo as 2 funções, precisamos estabelecer que os pais precisam de tempo e espaço para cuidarem de seus filhos e também para trabalhar. Porém, isso demanda uma enorme mudança de pensamento. O efeito da desigualdade salarial pode ser visto em todo o mundo. Os índices de emprego entre as mulheres nos Estados Unidos estão caindo há quase 2 décadas. Em 2014, apenas 70% das mulheres entre 25 e 54 anos estavam empregadas. Esse número nos países escandinavos é maior, lugar esse onde a desigualdade de renda é bem menor. Os países que mais avançaram em relação à igualdade salarial são os países nórdicos: Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. Eles compreenderam que é necessário reconhecer que os filhos são investimento social e econômico, e o governo também passou a investir em licença maternidade e licença paternidade. A licença paternidade é especialmente importante, pois cria um incentivo para que os homens não tirem apenas 1 ou 2 semanas, mas até 6 meses de licença, oferecendo isso na forma de 1 ou 2 meses que ele perderá se não aproveitar. Então você vê que esse homem vai ser um idiota se ele não quiser tirar 1 mês para estar perto dos seus filhos, pois se você não aceitar, você simplesmente perde esse direito. So the man's an idiot if he doesn't take the month to be with his children. When if he doesn't do that, he loses that leave, right? That's crazy.
Se compartilhar a responsabilidade de cuidar dos filhos é a chave para solucionar a desigualdade salarial, isso indica que os papéis tradicionais dos homens e das mulheres são coisas do passado. Você precisa se acostumar a ver um homem como o cuidador primário das crianças e os homens precisam entender que eles são tão competentes quanto as mulheres nessa tarefa. E o mais importante, conforme um CEO de uma empresa finlandesa certa vez me disse, quando eu vejo um jovem pai recusar a licença paternidade, eu começo a questionar o caráter dele. Esse é o caminho que devemos seguir. É nessa direção que a Escandinávia caminha. Os países nórdicos são os pioneiros dessa nova relação entre trabalho e paternidade, ao mesmo tempo que combatem a desigualdade salarial. Por todo o mundo, as mulheres estão alcançando posições de poder nas empresas e na política. Porém, estão com dificuldade de permanecer lá. Eu me defino como uma otimista impaciente. Sou impaciente porque o mundo está melhorando para as mulheres, mas não tão rápido quanto poderia. E nós precisamos que isso aconteça mais rápido. Eu adoraria dizer a você que, por eu ser uma CEO mulher, eu consegui alterar o panorama de diversidade da minha própria empresa e que sou um ótimo exemplo, mas a realidade é que a representatividade feminina ainda é muito limitada. As coisas não estão melhorando. Na verdade, a situação piorou depois da crise. Há menos diversidade em Wall Street do que antes. Eu me oponho a isso e digo que a falta de diversidade está fazendo Wall Street perder muito dinheiro. Anne-Marie Slaughter diz que a desigualdade salarial existe por conta da forma como as empresas e o governo tratam a vida familiar. Na Suécia, as atitudes são diferentes. A Escandinávia lidera o ranking de igualdade de gênero, algo conquistado com muito suor. Eu passei pelo serviço militar quando tinha 20 anos. Éramos 3 mulheres em um grupo de 60 pessoas. Eu fiquei entre os 10 melhores em uma meia maratona carregando 15 quilos nas costas e me disseram que eu tive sorte. Eles disseram a mesma coisa nos treinamentos de tiro e nas provas. Meu desempenho não foi avaliado da mesma forma que o dos homens. Sofia tomou para si a missão de fazer frente a essa cultura. A Suécia é vista como um dos países com maior igualdade de gênero e ele realmente é. Você pode levar em conta a legislação, o fato de que podemos combinar uma família com uma carreira e também que temos uma média de mulheres empregadas maior que a da União Europeia. Mas se você considerar os cargos de chefia, nós possuímos uma média que está abaixo da média da União Europeia. Eu acredito que a média da União Europeia seja de 27% de chefes mulheres contra os 23% da Suécia. O trabalho de Sofia é ajudar a quebrar o teto de vidro do setor privado da Suécia. Nós trabalhamos com empresas que foram fundadas há 100 anos. A forma como eles contratam, a forma como se comunicam, a forma como respondem, as interações com os clientes eram feitas de uma determinada forma. Eles ainda fazem dessa forma, mas os tempos mudaram. O teto de vidro é basicamente uma cultura antiquada. Você precisa mudar essa cultura para destruir o vidro. 80% do consumo global deriva das mulheres. Elas estão mais poderosas e têm mais dinheiro do que antes. 64% dos graduados em universidades são mulheres. O futuro está com as mulheres. Se você não conseguir antecipar as necessidades delas, você não vai ter sucesso. Enquanto Sofia abala a cultura empresarial, a vida familiar na Suécia já caminha em direção à paridade entre homens e mulheres. Sofia divide os cuidados de seus 2 filhos com seu marido Harry, que também possui uma carreira exigente. Sendo CEO de uma outra empresa, eu trabalho bastante. Acordo cedo, mas também fico totalmente focado nas crianças das 5 até as 8. Nós dividimos meio a meio o tempo com as crianças quando elas nasceram e antes de entrarem na escola, o que me permite aproveitar tudo da melhor maneira. Eu trabalho duro. Tenho um emprego que me traz muita satisfação e também fico próximo dos meus filhos. Nós trabalhamos durante 40 anos para gastar 6 meses com os filhos e é um dos melhores investimentos que uma pessoa pode fazer.
A divisão dos cuidados parentais é comum na Escandinávia. A TDC é uma das maiores empresas de telecomunicação da Dinamarca, com um faturamento de mais de 3,5 bilhões de dólares em 2015. A empresa oferece licenças de paternidade e maternidade generosas para seus quase 9 mil funcionários, pois acredita que isso é bom tanto para os negócios quanto para suas famílias. Eu acredito que o mercado de trabalho dinamarquês é muito mais livre se comparando aos outros. Atribuímos a eles a responsabilidade e damos a liberdade para seguirem a vida como quiserem. Nós enxergamos nossos funcionários como seres humanos que necessitam de todos esses aspectos. É a política da nossa empresa. A TDC oferece aos pais 100% do salário durante as 16 semanas da licença paternidade. Assim como Sofia, que trabalha na Suécia, o objetivo é mudar a cultura da relação entre família e trabalho. O resultado é uma adesão de 85% em uma empresa que acredita que os trabalhadores felizes são mais produtivos. Não há dúvidas de que nós temos visto aumentos nos níveis de produtividade. Nós conseguimos recrutar pessoas mais competentes porque oferecemos um equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. O gerente sênior, Peter Jesperson, é um veterano da licença paternidade. Ele divide o cuidado de seus 3 filhos com sua esposa Christine, que sente os benefícios na sua própria carreira. O Peter pôde passar 4 semanas comigo depois do bebê nascer e, após isso, eu pude trabalhar enquanto ele utilizava os meses da licença. Ele ficava em casa com as crianças para que eu pudesse voltar a trabalhar sem me preocupar em cuidar da casa. Eu diria que os outros países e as outras pessoas estão perdendo 2 coisas. Uma delas é a vida familiar. Ambos os pais podem passar um tempo com os seus filhos, podem conhecê-los melhor, saber do que eles gostam e do que eles preferem. A outra está em um ambiente de trabalho onde os estudos mostram que você pode promover a igualdade, colocando mulheres nos cargos de liderança, como, por exemplo, em uma gerência, e também no ambiente de trabalho, no geral, a sociedade será bem mais próspera como um todo. E isso é bom para todos. A Escandinávia não obteve a igualdade de gênero por acidente. Esse foi um resultado deliberado de uma estratégia de longo prazo. Eu diria que discutir igualdade salarial e diversidade é essencial para a forma como vivemos hoje e para o nosso futuro. Isso se deve à forma como o mundo está mudando. A desigualdade salarial faz parte disso e ela não vai desaparecer sozinha. É por isso que precisamos falar sobre ela. Eu quero que minha filha cresça em um mundo onde ela possa ser o que quiser. É por isso que precisamos quebrar as normas e permitir que homens e mulheres sejam quem realmente são. A igualdade de gênero se trata de cultivar e usufruir do talento humano. É dessa forma que devemos enxergá-la. Nós precisamos de todo o talento à nossa disposição, pois temos problemas enormes que exigem crescimento econômico e inovação. Precisamos salvar o planeta. Precisamos de engenhosidade humana, da criatividade, da inteligência, e metade desse talento está com as mulheres. Creativity, intelligence, and half of that talent is in women.